Sabe que acontece muito quando a gente se permite crescer, evoluir e encontrar um caminho mais alinhado com o que a gente entende que é melhor pra gente, ou que a gente vê que faz mais sentido para essa nova fase da nossa vida. A gente vai contando os corpos no caminho. Algumas pessoas vão morrendo, não fisicamente, mas metaforicamente, elas vão morrendo, no sentido de que vai ficando gente pelo caminho. Dói pra caramba às vezes, sabe? Por conta da saudade mesmo e da tristeza de ver que aquela pessoa, por algum motivo, não quer mais fazer parte dessa nossa nova fase. Muitas vezes é porque realmente não se encaixa mais, ou porque vai afastando, porque a rotina da gente muda com a gente, né? Então a gente prioriza nosso tempo para coisas que agora fazem mais sentido, não necessariamente que tem mais valor, mas que tem mais sentido, ou que você entende que precisam mais do seu tempo e da sua atenção. E isso vai afastando as pessoas da gente. E apesar de doer, a gente precisa aceitar que é natural que exista uma troca. Então, assim, Deus, o universo, eles são muito justos. Para você obter ganhos, tem que existir uma troca. Você tem que abrir mão de algumas coisas, algumas pessoas, algumas situações, lugares, sabe? Até fisicamente lugares precisam sair, assim, da nossa vida. E a gente precisa fazer escolhas, faz parte do processo de crescimento e até da gente se empossar, né, dessa nova fase, desse novo momento, dessa nova identidade que a gente esteja vivendo. É necessário que a gente faça escolhas, porque isso faz parte do processo. E geralmente quando a escolha que a gente faz é por nós mesmos, muitas pessoas vão achar que é egoísmo, outras vão entender que você tá fora de si, que você tá se perdendo, que você tá mudado. São várias as observações, assim, e o meu apontamento nem é tanto no sentido de, ai, não, olha, vocês têm que abraçar os novos caminhos e virar as costas, mesmo que dê saudade, é importante olhar pra você. Sim, tudo isso é verdade, mas não com um tom de desdém, ou com um tom de raiva, ou com um tom de superioridade, ou com um tom de mágoa, mas de entendimento que, assim como nós vivemos fases, as pessoas também passam pelas nossas fases no momento que a gente precisa, ou de acolhimento, ou de amor, ou da amizade daquela pessoa, ou do ensinamento que ela tem para dar pra gente, inclusive com situações dolorosas, assim, com pessoas que vêm e magoam a gente e maltratam a gente. Entenda, eu não tô passando pano nem justificando, né, a maldade humana, mas eu gosto de ver tudo como um aprendizado, e me afastar do que é, claro, nocivo e tóxico o quanto antes. E se precisar, procurem ajuda. Mas eu acho importante a gente entender que as fases se vão e com elas também passam as pessoas. Algumas se vão para sempre, né? Algumas pessoas saem por completo da nossa vida e não vão voltar. Já outras acontecem e a gente tem que estar. Por isso que eu falei que não é legal que a gente sinta mágoa, raiva, ou qualquer sentimento assim negativo, porque em algum momento pode ser que algumas pessoas voltem na nossa vida. Pode ser para ter certeza se você aprendeu a sua lição, como um teste, e outras elas podem voltar com uma nova cabeça, com um novo enredo, com uma nova um novo capítulo, sabe? É como se você tivesse vivido a sua vida, um capítulo da sua vida com aquela pessoa ao seu lado. A vida afastou, o universo, as escolhas foram afastando
E do mesmo jeito que você foi andando com a sua vida e correndo na história e na sua narrativa, o outro lado dele mesmo, essa pessoa, essa amiga ou essa, sei lá, essa pessoa tenha se afastado, ela também foi vivendo a vidinha dela e evoluindo do jeito que ela entendeu que fazia sentido. E acontece da vida de forma tão generosa colocar a gente junto de novo em episódios às vezes muito similares ou complementares. Às vezes você precisa se afastar de pessoas, de amizades, de lugares, para que você cresça simultaneamente sem estar junto, sabe? Às vezes a sua presença ou a presença do outro na sua vida poderia te atrapalhar ou trazer uma lentidão nesse aprendizado, ou não auxiliar na perspectiva que você precisaria ter para crescer o tanto que você cresce sem essa pessoa, sabe? Não é por maldade, não é por toxicidade, mas por uma questão de que tem histórias e tem momentos da nossa história que a gente precisa fazer pela gente mesmo, sermos nós por nós mesmos, sabe? E é nesse ponto que a gente precisa fazer as pazes, para não sentir tristeza, nem mágoa, nem raiva quando certas pessoas se afastam. Algumas por escolha mesmo, outras por não conseguir compreender o nosso novo momento. E claro que a gente sente aquele luto, né, de não ter mais a proximidade, a troca com aquela pessoa, mas é entender que às vezes a gente se escolher num novo caminho é um presente pro outro também, sabe? Acho que eu já falei isso em outros episódios, lá no Instagram, mas é importante a gente entender que a gente escolher a gente é também libertar um pouco o outro, sabe? Da nossa influência. No último episódio, que foi o que eu fiz a mudança de casa, já mudei, tá? Eu falei um pouco disso, assim, que a gente se fixa muito no papel do outro na nossa vida, o que o outro traz pra mesa, mas a gente às vezes precisa olhar o que a gente traz pra vida do outro, né? Que às vezes, não é que a gente é uma má influência, mas às vezes a gente pode, com amor, com tanto carinho, impedir a pessoa de andar sozinha, de cometer os próprios erros, de quebrar a cara, de se reconstruir sozinho. E a verdade é que, por exemplo, quando a gente é criança e a gente aprende a andar, a gente não fortalece as pernas e os músculos e coloca a coluna no lugar, e faz a gente respirar melhor, falar melhor, se alimentar melhor, porque a coluna faz isso e o andar também. A gente não consegue adquirir toda essa estrutura que se forma a partir do momento de andar se toda hora alguém ficar segurando a gente. Se toda hora alguém tiver, os pais ou qualquer pessoa estiver segurando as nossas mãos constantemente. É preciso que a gente largue esse suporte. Às vezes é preciso que a gente deixe algum amigo, alguma pessoa, algum lugar, alguma pessoa ir, né? Uma situação ir embora, para que não só a gente consiga se estruturar e se conhecer e se erguer sozinho, dentro do nosso caráter, dentro da nossa essência, da gente se fortalecer como ser humano e fazer isso pelo outro também, sabe? A gente deixar de ser esse andador, essa mão o tempo inteiro, porque tem perfis e perfis, tem pessoas que com ajuda elas crescem, elas evoluem, elas melhoram, elas se inspiram e vão além dos próprios limites e crescem. Tem outras que não. E a verdade é que a grande maioria de nós somos do time não. A gente não cresce mais com a ajuda dos outros. A gente acaba ficando paralisado, porque a gente tá sempre esperando que alguém dê a mão, que alguém carregue, que alguém mostre o caminho.
muito por uma questão cultural, mas por uma questão de insegurança. Todos nós somos muito inseguros e a nossa insegurança ela mora em lugares diferentes. E suporte constante acaba mascarando e fazendo com que a gente não mexa com fortalecimentos internos, assim, com confronto de narrativas que nós temos autoimpostas ou impostas pelo nosso meio. E eu sou muito a favor, assim, da gente entender, aceitar e deixar que certas pessoas, lugares e situações se vão, sabe? Que elas saiam da nossa história no momento que elas precisem sair. Às vezes é por uma discussão, por uma situação de conflito, outras vezes de forma muito silenciosa. As pessoas vão se distanciando, ou a gente vai se distanciando de algumas pessoas, cada vez um pouquinho mais, até que você percebe que você já tá há 3 anos sem perguntar se essa pessoa tá viva, se ela tá bem, se ela tá precisando de alguma coisa, ou ela perguntando a mesma coisa sobre nós. E eu acho que as redes sociais têm um fator talvez um pouco mais, dão um peso um pouco maior nessas situações, porque se você tem um grande amigo ou uma pessoa que você tem carinho e você segue na rede social e a vida vai tratando de afastar por conta de tempo e de responsabilidades e prioridades, a gente tem esse ursinho de pelúcia, esse lençolzinho, essa colcha que é a rede social, de saber que a pessoa tá lá. Tá lá, eu não preciso ficar perguntando, tô vendo que ela tá postando. E a gente sabe que no fundo isso não é relação, né? Isso não é amizade. Isso não é demonstração de carinho. Só porque eu te sigo e sei que você tá vivendo a sua vida, não quer dizer que esteja tudo bem, né? Bem, mas isso foi um apontamento aí. Mas a minha reflexão do vídeo de hoje é sobre entender que a vida é cíclica, as pessoas também. Algumas pessoas vão fazer parte de fases nossas e de nenhuma outra mais. E muitas vezes as pessoas também podem entrar na nossa vida, passar por uma fase, nós nos afastarmos uns dos outros e elas voltarem no momento que a gente nem sabia que a gente precisava. E talvez isso seja um convite pra gente amar de verdade, né? Eu acho que o amor de verdade, ele é desapegado. Eu não preciso do objeto do meu amor para que eu ame. Eu amo independente de, né? O amor, ele nasce e morre em nós mesmos. Então é importante a gente exercitar isso, de parar de cobrar que exista uma permanência de alguém na nossa vida, de um lugar na nossa vida, de uma situação, um emprego, uma carreira, para que a gente continue a ter a motivação para dirigir os nossos sentimentos àquela pessoa, àquele lugar, àquela situação. Quem decide amar somos nós. A gente fala que ai, mas o outro me conquistou. Não, a gente se abriu para ver o que tá bonito, para ver o que é divertido, para ver o pertencimento da amizade do outro. É a gente que se abre. Então, quando a gente vê esses clichês aí de que amar é uma atitude, é verdade. Então, é isso, amar desapegado. E eu acho que é a forma mais profunda de amor, porque eu amo tanto que eu liberto o outro para ele ser tudo que ele precisa, para ele ter todas as pessoas que ele precisa naquele momento ao redor dele e se afastar das pessoas, lugares e situações, inclusive de mim, se ele entender, se essa pessoa entender que vai ser melhor para essa pessoa, é amá-la a ponto de entender, aceitar, sentir gratidão porque houve o direcionamento e a escolha de amar a mim, né? Então,
É difícil. Quando a gente fala de família é mais difícil ainda, né? Amigos talvez seja um pouco menos dolorido, mas em relação à família eu acho que é mais difícil. Mas a gente precisa exercitar o adeus na mesma proporção que a gente exercita o amor, porque despedidas são inevitáveis em vida e ao final dela. É isso. Tchau!